Chocolate, um símbolo universal de ternura, infância e celebração. Uma embalagem brilhante que promete felicidade e tranquilidade, um crocante doce que parece inocente. Mas o que está em sua mão não é um presente. É um artefato envenenado. Dentro daquela barra estão escondidos traços de chumbo e cádmio capazes de danificar o cérebro de uma criança. E por trás de cada grama de cacau jazem selvas devastadas, vilas devastadas e salas de aula vazias. Por trás do brilho dourado, crianças de apenas 12 anos trabalham sob facões e pesticidas, enquanto executivos de terno fabricam anúncios de Natal. O que parecia um símbolo de amor é, na realidade, a fachada de uma indústria que prospera com exploração, engano e silêncio cúmplice. O que saboreamos com nostalgia é também o que adoece, destrói e trai. Abrir uma barra hoje não é um gesto inocente. É descobrir a mentira mais doce do mundo. Em 2023, um relatório da Consumer Reports examinou 28 barras de chocolate amargo compradas aleatoriamente em prateleiras americanas e encontrou metais pesados em todas elas. Quase metade excedeu o limite da Califórnia para chumbo e mais de um terço excedeu o limite para cádmio. A descoberta chocou nutricionistas que já alertavam sobre a facilidade com que esses contaminantes prejudicam a saúde infantil, comprometendo o desenvolvimento cognitivo e enfraquecendo os ossos. O fato de a palavra chumbo coexistir na mesma frase que sobremesa favorita revela a magnitude de uma contradição que a indústria tentou encobrir com embalagens festivas. Comecemos pelo primeiro. A Hershey nasceu à sombra de um sonho paternalista. Milton S. Hershey fundou não apenas uma fábrica, mas uma cidade inteira onde os trabalhadores teriam parques, escolas e bondes e, em troca, teciam a narrativa de um chocolate tão doméstico quanto um suéter tricotado à mão. Em 1907, surgiu o icônico Hershey's Kiss, um emblema da pureza cotidiana. Um século depois, laboratórios incrédulos encontraram nessa mesma doçura um teor de chumbo equivalente a 67% do máximo recomendado para crianças pequenas, de acordo com a medida de ingestão diária da Califórnia. A empresa responde com declarações invocando conformidade regulatória, mas os números pintam o quadro de uma traição íntima. As mesmas famílias que levam seus filhos ao parque temático Hershey Park podem estar dando a eles barras contendo um metal mais parecido com tinta descascada do que com um lanche escolar. Do outro lado do Atlântico, na Costa do Marfim, a aurora se filtra pelos troncos dos cacaueiros, onde Coffee, de 12 anos, afia seu facão contra uma pedra. Cada corte libera um aroma terroso que acabará se tornando a nota principal de uma barra de Hershey. Talvez a mesma vendida na loja de souvenirs do Império de Chocolates da Pensilvânia. Coffee trabalha porque a escola é longe e o salário do pai não é suficiente para pagar a mensalidade. Em troca, recebe $1 por dia e bolhas que se abrem antes de cicatrizar. Quando perguntado se já experimentou chocolate, ele sorri timidamente. Dizem que é muito doce. Eu nunca experimentei. A imagem choca a consciência do turista que passeia pela Avenida Cocoa, ladeada por postes de luz em forma de kiss, convencido de estar vivenciando a experiência mais inócua da cultura api-americana. Em 2024, um grupo de mães da Califórnia entrou com uma ação coletiva acusando a Hershey de propaganda enganosa. A marca se vende como adequada para a merenda escolar, enquanto entrega barras contaminadas com metais neurotóxicos. O processo judicial inclui relatos de níveis elevados de chumbo no sangue de crianças e depoimentos de pediatras descrevendo distúrbios de atenção precoce. A Hershey, protegida por seu legado filantrópico, contra-ataca com seus próprios estudos e promete fortalecer as auditorias. Mas ativistas perguntam: uma auditoria pode desfazer os danos já causados a milhares de cérebros em desenvolvimento? A resposta ecoa em conferências de toxicologia, onde slides mostram o rosto do Kiss ao lado de diagramas de sinapses danificadas. Vamos com a última opção. Enquanto isso, Lindy hasteia a bandeira do luxo europeu. Entrar em uma de suas boutiques é como ser convidado para uma liturgia sensorial. Chocolates alinhados com precisão gráfica, funcionários que pronunciam maître chocolatier com o timbre perfeito, um aroma de cacau que parece flutuar em câmera lenta. No entanto, o metal pesado não respeita sotaques.
O mesmo estudo da Consumer Reports detectou cádmio acima dos níveis de referência em várias barras de cacau Lindt 70%, confirmando o que pesquisas anteriores haviam sugerido. Quanto mais puro o cacau, maior a probabilidade de conter cádmio absorvido do solo vulcânico. O metal se deposita no fígado e nos rins, compromete a densidade óssea e, a longo prazo, convida a uma série de doenças crônicas. O aspecto químico do problema é complementado por uma paisagem ecológica devastada. Entre 2002 e 2023, Gana perdeu 13% de sua floresta tropical primária e a Costa do Marfim quase um terço, uma perda que a Global Forest Watch atribui em parte à expansão do cacau. Relatórios vazados em 2024 vinculam intermediários da Lindt a terrenos abertos em reservas classificadas, onde árvores centenárias são derrubadas para o plantio de híbridos de alto rendimento. Quando o sol atinge as clareiras recém-limpas, a temperatura do solo sobe, o solo racha e espécies como o colobo vermelho buscam refúgio em trechos cada vez mais fragmentados de floresta. Nas horas douradas da tarde, o canto das cigarras ressoa, sem ecoar mais em suas florestas nativas. Na empresa suíça, estrategistas de sustentabilidade estão desenvolvendo um plano de desmatamento zero, que promete rastreabilidade total até 2025. A palavra total surpreende no papel, mas na prática, os agricultores vendem para cooperativas, que por sua vez misturam as origens para atingir o volume. O rastro de uma vagem pode se perder em questão de metros. Em Sefwi-Azô, uma senhora idosa chamada Abena abre um antigo álbum de fotos. Ele mostra seu neto levantando um fardo de cacau quando este mal chegava ao umbigo da planta. Hoje, aos 20 anos, ele procura trabalho em uma madeireira porque o terreno da família está esgotado e precisa ser reflorestado. O sonho da colheita eterna que as multinacionais proclamavam está se mostrando tão frágil quanto a camada superficial de humus que o sol equatorial evapora a cada estação seca. A narrativa oficial da Lindt insiste em sua herança alpina. Anúncios de Natal mostram uma rena dourada cruzando montanhas nevadas. Música de harpa acompanha um avô que entrega uma caixa vermelha à neta, prometendo sabor e calor. Nada revela que essa rena processa sua carga de cádmio, nem que cada barra financia indiretamente o desmatamento de 2 hectares de floresta, onde o chimpanzé ocidental redefine sua rota de forrageamento. No TikTok, jovens ambientalistas contrastam as duas narrativas. Em uma tela dividida, o avô sorri enquanto uma escavadeira corta uma árvore de abóbada centenária. A hashtag número #SweetLies acumulou milhões de visualizações em 3 dias. A terceira, Mars. A Mars, por sua vez, circula a órbita da cultura pop como um satélite onipresente. Seus M&Ms decoraram bolos de aniversário e trailers de filmes. Sua barra de sneakers é anunciada como a solução para a impaciência e o mau humor. Por trás da cobertura colorida e dos doces pegajosos, no entanto, reside o mesmo cerne amargo. Em novembro de 2023, organizações de direitos humanos entraram com uma ação coletiva em Washington, D.C., contra a Mars, a Mondelez e a Cargill por lucrarem com trabalho infantil forçado em plantações em Gana. O texto legal cita os nomes, idades e ferimentos físicos de menores que transportaram vagens de cacau sob o olhar atento de capatazes. A empresa reage com uma coreografia familiar, compromissos bilionários com cacau sustentável, roteiros para 2050 e painéis de especialistas certificando o progresso. Mas a cronologia da promessa se esvai diante da urgência da infância. Uma criança que completa 14 anos hoje terá deixado o campo em 2050, talvez com as costas tortas e um histórico de exposição crônica a pesticidas. Um ano após esse anúncio grandioso, pesquisadores locais descobriram que os monitores GPS instalados para rastreabilidade estavam perdendo sinal em áreas remotas, e muitos colhedores, sem cobertura e sem bateria, preenchiam formulários manualmente, marcando caixas de lote seguro para receber bônus. A tecnologia projetada para dissipar a névoa acabou se tornando mais uma camada de opacidade. O custo humano se reflete em anedotas que mal aparecem na imprensa. Em Boaqué,
Costa do Marfim, um adolescente com uma ferida infectada na tíbia explica que tropeçou em uma raiz enquanto carregava 40 quilos de vagens. O capataz o obrigou a continuar para não estragar as outras. Quando a infecção atingiu o pico, a família gastou o equivalente a 1 mês de salário em antibióticos. Esse valor insignificante para um país rico pode levar uma família produtora de cacau abaixo da linha da pobreza. Sem plano de saúde ou sindicatos, as costas desse adolescente são uma pista de pouso para os lucros trimestrais da Mars. Ao mesmo tempo, a contaminação química continua. Outra análise da Consumer Reports encontrou chumbo e cádmio no chocolate amargo Dove Promises, acima da ingestão de referência para adultos. O alerta tem 2 implicações. Em um lar americano, pais conscientes reduzem o consumo de chocolate de seus filhos, enquanto em uma plantação africana, os mesmos metais são concentrados no solo por fertilizantes e pesticidas. A toxicidade se fecha como um círculo perfeito. Contamina a origem e o destino, o produtor e o consumidor, as crianças do norte e as crianças do sul. As mídias sociais rapidamente captam a raiva. A hashtag número #NotAnotherMars transforma M&M's coloridos em desenhos animados com cartazes de greve. Criativos digitais imaginam campanhas honestas, um anúncio em que o cacau cai das mãos de crianças em uma fundição industrial, tendo como pano de fundo correntes. Os vídeos acumulam milhões de visualizações, forçando a empresa a bloquear comentários em seus perfis por dias. É uma guerra semiótica em que cliques substituem piquetes e cada retweet corrói um pedaço do escudo corporativo. Em uma sala de aula de ética empresarial em Boston, um professor mostra uma barra de Snickers cortada ao meio. Ele pede aos alunos que listem os ingredientes visíveis: amendoim, caramelo, nougat. Em seguida, projeta um gráfico da cadeia de suprimentos na tela, terminando com a silhueta de uma criança empunhando um facão. Ele pergunta: um consumidor consegue digerir o prazer sabendo que ele acarreta dor? Ninguém responde, porque nenhuma rubrica acadêmica ensina como metabolizar a culpa em calorias. Enquanto isso, os preços globais do cacau estão subindo devido às mudanças climáticas, ao fungo monilha e à ferrugem marrom. Produzir chocolate sem atalhos torna-se mais caro. Produzi-lo com atalhos torna-se uma passagem só de ida para a vergonha pública. A Hershey se apega à nostalgia, a Lindt ao luxo, a Mars à onipresença do pop. Todos compartilham, no entanto, a mesma caverna de segredos. Metais pesados que viajam em silêncio, florestas transformadas em pó, salas de aula vazias que são confundidas com campos verdes quando câmeras de publicidade voam muito alto. Os consumidores, presos entre a saudade da memória e o alarme científico, se perguntam qual opção têm. Algumas barras orgânicas, como as da Alter Eco ou Pasha, apresentam traços de metais e certificações de comércio justo, mas seu preço é o dobro das marcas do mercado de massa. O dilema é gritante: pagar mais para dormir com a consciência tranquila ou continuar financiando a barra da infância repleta de chumbo e cádmio? Na prática, a maioria das pessoas acaba optando pela inércia da prateleira, seduzida por promoções de leve 2 por 1 e pelas lembranças de um avô que distribuía chocolates no Natal. A porta da história se abre novamente e o corredor que nos aguarda não cheira mais a baunilha, mas sim ao ozônio pré-tempestade. Deixamos para trás a nostalgia empoeirada da Hershey's, o veludo alpino da Lindt e a galáxia pop de Marte. Agora, o caminho leva a vitrines douradas, vielas vitorianas e cozinhas que prometem o aconchego do lar, para descobrir que luxo, tradição e união familiar compartilham as mesmas sombras. Bem-vindos à segunda metade desta jornada. Godiva. Quando o brilho esconde o veneno. A vitrine da Godiva na Grand Place, em Bruxelas, cintila sob a luz fraca dos holofotes. Um garçom vestido de preto abre lentamente a caixa com detalhes dourados, revelando trufas redondas como planetas em órbita. Cada chocolate traz a promessa de um momento sublime, mas em abril de 2025, essa luz se apagou. Ações coletivas em Nova York e na Califórnia acusaram a marca de vender tabletes com níveis de cádmio e chumbo que dobravam os valores de referência da Lei de Água Potável Segura da Califórnia. Consumidores que pagavam por luxo estavam recebendo veneno. Um mês depois,
laboratórios europeus confirmaram a presença de metais pesados em 11 lotes de trufas exportadas para o Oriente Médio. No coração de Gana, Ruben, um agrônomo contratado por uma ONG belga, mediu o solo de uma plantação fornecedora da Godiva. A análise revelou uma concentração tão alta de cádmio que o cacau absorveu o metal como fertilizante. Os agricultores, pressionados pela alta dos preços globais, estão pulando a rotação do solo e aumentando o uso de fósforo, acelerando a poluição. O relatório foi relegado a uma gaveta corporativa. Enquanto isso, a campanha Godiva Spring inundou as redes sociais com imagens de casais brindando com morangos cobertos de chocolate sob pétalas de cerejeira. Um jornalista belga seguiu o caminho inverso de uma dessas trufas. De Bruxelas, ela viajou para Antuérpia, de lá de container até o porto de Tema, e em seguida, por estrada, até um viveiro onde mudas clonais de cacau são germinadas. Lá, ele conheceu Adjoa, de 15 anos, pulverizando inseticidas sem máscara porque a plantação não tem condições de fornecer proteção. A câmera focou em suas mãos com bolhas e sobrepôs, em uma tela dividida, o logotipo da Godiva. O contraste viralizou na Europa. A indignação aumentou quando a Anistia Internacional vazou contratos que comprovavam a compra de cacau de cooperativas sancionadas por trabalho infantil. Autoridades flamengas apreenderam 7 contêineres, alegando níveis de cádmio 1/3 acima do limite. Vídeos mostraram trabalhadores de terno branco destruindo os lotes, enquanto a hashtag GoldIsPoison obteve 10 milhões de cliques em 48 horas. A empresa, agora de propriedade de um conglomerado turco, argumentou que a escassez global de cacau estava forçando os fornecedores a usar misturas não declaradas. Analistas financeiros lembraram que, um ano antes, a Godiva havia vendido seu negócio de varejo nos Cujunoix para se concentrar no comércio eletrônico de luxo. A aparente retirada foi, na verdade, uma retirada estratégica da tempestade que se aproximava. Girardelli, nostalgia envenenada. Praça Girardelli, São Francisco. Jatos de chocolate líquido caem em cascata atrás do vidro. Turistas fazem fila para um quadrado embrulhado em papel azul marinho com a inscrição "Feito com cuidado desde 1852". A mensagem sugere maestria artesanal, tradições transmitidas de geração em geração. Em fevereiro de 2025, o Grupo de Trabalho Ambiental detectou 0,88 microgramas de cádmio por porção na barra de cacau Girardelli 86%, excedendo os limites de segurança do estado da Califórnia e se aproximando do máximo europeu. O desastre da Girardelli repercutiu fortemente na diáspora californiana. Para muitos migrantes que presentearam as icônicas barras quadradas como um símbolo de progresso, a notícia do cádmio tóxico soou como uma piada. Os satélites da Global Forest Watch mostraram trechos de floresta desaparecida em Gana. Cada operação ilegal de perfuração correspondia às coordenadas de um fornecedor certificado. A reportagem da Bloomberg mergulhou a marca em um ciclo de memes. Um bonde, transportando sacolas azuis, se tornou um carro funerário digital. A empresa respondeu com a campanha From Bean to Square, apresentando um código QR em cada embalagem e a promessa de blockchain. 3 influenciadores seguiram os códigos. 2 acabaram com erros 404 e 1 em uma cooperativa fechada. O Twitter estava cheio de capturas de tela. As ações da Lynch & Sprungli caíram 8% em uma semana. Na Praça Girardelli, um violinista de rua trocou seu repertório habitual por um hacking improvisado. Turistas filmaram o contraste, a melodia triste flutuando sobre o aroma inconfundível de chocolate quente. Para conter a hemorragia de reputação, a empresa-mãe suíça anunciou um fundo de 40 milhões de dólares para renovar os sistemas de irrigação e o solo das plantações ganenses. Organizações locais exigiam contratos decentes e escolas em vez de poços de água com logotipos europeus. Durante uma audiência pública em Sacramento, um ativista segurava uma placa: "Nostalgia não cura cádmio. Nestlé. Familiarmente traída." Dizer Nestlé evoca biscoitos recém-assados, xícaras de leite morno, a voz de uma avó perguntando se queremos uma porção dobrada. Poucos conglomerados conseguiram se inserir tão profundamente na memória emocional do planeta.
É por isso que o relatório divulgado pela FDA em abril de 2025 doeu. As gotas de chocolate amargo Toll House continham 1,05 microgramas de chumbo por porção, 150% acima da ingestão diária de referência para crianças. 2 punhados de gotas poderiam atravessar a barreira hematoencefálica de uma criança. No Brasil, a história da Nestlé assumiu a aparência de puro realismo. Jornalistas da Reuters visitaram uma fazenda no Pará, onde migrantes trabalhavam com contratos que deduziam moradia e ferramentas, deixando-os endividados. Yulimar, uma venezuelana, sonhava em assar biscoitos Toll House. Agora, carregava sacos de cacau com as costas machucadas. A Nestlé alegou que o fornecedor não estava mais em sua cadeia de suprimentos, mas auditorias de campo registraram remessas subsequentes. O terremoto de reputação atingiu a Europa em junho, quando a França recolheu 3 lotes de Nesquik para crianças devido ao excesso de cádmio. Prateleiras vazias viraram palco de selfies indignadas. Uma criança em Marsella ergueu um sachê para essa câmera e perguntou: "Isso é ruim?" O clipe circulou no TikTok 20 milhões de vezes. A Nestlé reagiu com anúncios com nutricionistas sorridentes, mas os comentários estavam cheios de emojis de caveira. A pressão aumentou até o Parlamento Europeu, que debateu uma regulamentação de tolerância zero para metais pesados em produtos destinados a menores. A Nestlé enviou delegações de lobby para suavizar a medida, argumentando que o cacau orgânico certificado não poderia garantir níveis zero de metais de origem geológica. A resposta foi uma manchete no Le Monde. Não se pode mais confiar na vovó. 6 marcas, 6 máscaras quebradas. A Hershey vendeu o abraço familiar. A Lindt vendeu a elegância europeia. A Mars vendeu a diversão colorida. A Godiva vendeu o luxo sofisticado. A Ghirardelli vendeu a nostalgia artesanal. A Nestlé vendeu o aconchego caseiro. Metais pesados e exploração infantil infiltraram-se por todas as frestas, provando que a doçura é muitas vezes um verniz aplicado sobre a dor. Entre 2020 e 2025, os processos judiciais alegando contaminação do chocolate cresceram 170% nos Estados Unidos. Os casos documentados de trabalho infantil ligado ao cacau subiram para 1,7 milhão na África Ocidental. O despertar já está perturbando rotinas. Padarias artesanais relatam um aumento nos pedidos de cacau certificado. Universidades incluem o caso do chocolate tóxico em cursos de responsabilidade social e em fóruns de investimento, fundos verdes estão acelerando o desinvestimento de confeiteiros que não conseguem demonstrar rastreabilidade real antes de 2028. O simples ato de escolher uma barra na prateleira tornou-se um plebiscito silencioso, uma consulta popular sobre qual futuro queremos morder. E agora a embalagem se enruga novamente entre os dedos do espectador. O silêncio após a história não é vazio, é uma oportunidade de escolha.